Tipologias típicas em edifícios residenciais, eu vou ter o quê? A primeira é com regulador de estágio único, medição individual em área comum e distribuição por prumadas individuais. A segunda, tipologia com reguladores de primeiro e segundo estágios, medição individual em área comum e distribuição por prumadas individuais. E a terceira tipologia vai ser com regulador de estágio único, distribuição por prumadas coletivas e medição individual nos andares. Então, eu tenho aqui que a instalação de regulador único ou de primeiro estágio em abrigo no alinhamento do terreno ou até a distância máxima de 3 metros. Então, esse regulador aí, ele vai ter que ter uma distância máxima de 3 metros, tá? O que é isso? Ó? Isso aqui é o regulador, a tipologia com regulador de estágio único, tá? Vai ter o quê? Vão ter medições individuais nessa área comum, tá? E depois eu vou ter a distribuição por prumadas individuais, ó. Então, cada cano desse aqui vai para uma unidade, ok? Aqui eu vou ter o quê? Um regulador de primeiro e segundo estágios, então eu tenho aqui um regulador aqui, tá? Depois eu vou ter um medidor, que eles estarão aqui, ok? E depois desse medidor é que eu tenho a subida, né? Com a prumada. Então, eu vou ter o quê? O primeiro regulador, aqui tá passando a rede geral. Eu vou ter, então, o primeiro regulador com esse ramal externo, né? Que vai ligar a essa rede geral. Então, o regulador de primeiro estágio. Depois, eu tenho a tubulação para o regulador de segundo estágio. Esse regulador vai diminuir a pressão, tá? Isso aí vai depender da pressão que tá chegando, tá bom? Aí, depois deste regulador, eu vou para o medidor, que vão ser medidores individuais para a rede de distribuição, tá? Para as prumadas individuais, e depois eu tenho para cada unidade, tá? E essa aqui é com estágio único, tá? A distribuição coletiva e medição nos andares individuais. Então, eu vou ter um regulador de estágio único, que ele é mais simples, né? Passou e já vai para a prumada aqui para fazer a distribuição. Vocês estão vendo que aqui eu vou ter o medidor superior, né? Um medidor em cada andar, tá? Então, aqui eu vou ter um medidor. Lá em cima, se eu tivesse mais apartamentos, eu teria outro medidor. Então, os medidores são por andar. Então, aqui eu tenho um esquemazinho de abrigo de medidores e prumadas. Então, eu tenho a rede geral, vou ter um regulador único, passa para os medidores, né? Vocês estão vendo aqui que eu estou diminuindo, esse regulador é para diminuir a pressão, ok? Aí eu passo para o medidor, do medidor eu vou para as prumadas, que vão ser prumadas individuais, tá? Então, a localização e o dimensionamento dos abrigos para reguladores de pressão vai depender do quê? Vai depender da vazão, vai depender do caminhamento dessas tubulações, vai depender dos pontos de consumo, tá? Então, isso vai influenciar, vai interferir no nosso projeto de arquitetura, ok? Então, para que eu possibilite aí uma execução de ramal externo, eu vou ter que ter um abrigo do regulador, tá? O estágio único ou do primeiro estágio. E ele vai estar preferencialmente ali no alinhamento do terreno ou no máximo a 3 metros de distância. Aqui, ó. Aqui, ó, vai estar no alinhamento do terreno, tá? Ou até a 3 metros de distância, tá? Da minha rede geral, ok? A instalação, eu vou ter que escolher de medidores, tá? De reguladores medidores, eu vou ter que escolher e considerar a tipologia construtiva dessa instalação predial, tá? No local. A informação da pressão do gás, aí vai ter que consultar a concessionária. A vazão total e individual dos aparelhos a gás, então eu vou ter que saber quais são os aparelhos que vão ser utilizados naquela residência. Quais são os aparelhos que vão utilizar o gás. Eu vou ter que considerar o projeto arquitetônico da edificação para visualizar todos esses, considerar todas essas tipologias, ok? E vou ter que colocar sempre
num local ventilado e de fácil acesso para manutenção e substituição, se precisar de algum equipamento, ok? Então, vamos lá, ó, os equipamentos. O regulador de pressão de primeiro estágio ou estágio único, com ou sem medidor, tem que estar no alinhamento do terreno com a distância máxima recomendada de até 3 metros. E a aplicação é em casas, prédios de apartamentos e comércio. Regulador de pressão de segundo estágio e medidor individual, ele vai estar localizado numa área comum, tá? E aí vai ser o quê? Vai ser aplicado em casas, prédios de apartamentos e comércio. Isso aí, então, gente, vai depender dessa aplicação, vai depender a parte de pressão que vem, né, da concessionária, vai depender de equipamentos que vão ser utilizados, que vão utilizar esse gás, tá? Então, você tem sempre que visualizar tudo isso, tá? Então, aqui eu tenho um medidor agrupado no térreo, depois prumadas individuais, medidor também é agrupado no térreo, depois eu vou ter no eixo, né? Porque aqui, ó, eles estão pela fachada, né? Pelas laterais. Aqui eu agrupei todos essas prumadas pelo eixo, tá? E aqui, o que aconteceu? Foram prumadas individuais, tá? Então, esses medidores, eles foram o quê? Eles foram divididos, agrupados por andares, ok? Aqui é um regulador de pressão, eu tenho sempre que ter o abrigo, né? Para esse regulador de pressão. Eles não podem ser fechados, vocês estão vendo que aqui eu tenho tela, tá? Ele vai ser localizado aí próximo ao alinhamento público, pode ser de alvenaria, tem que ser área aberta, as portas devem ser ventiladas e, se confinados no interior do imóvel, devem ser previstos dutos de ventilação, tá? Com o exterior.